Ok. Então essa é a segunda parte, né, desse vídeo sobre perdas de energia, né, nas máquinas de fluxo, né? Na primeira parte do vídeo, né, a gente falou sobre as perdas internas das máquinas de fluxo, né? E agora a gente vai falar sobre as perdas externas, né? As perdas externas, né, diferente lá das perdas internas, né, são perdas que ocorrem, obviamente, na parte externa das máquinas de fluxo, né? Ou seja, nessa região externa à carcaça da máquina ou ao sistema diretor da turbina, né? Essa perda de energia, né, que como a gente já falou, é um processo de conversão de energia, normalmente energia mecânica em calor, né? No caso das perdas externas, né, esse aumento de energia interna ou transferência de calor, né, ele vai ocorrer, né, na parte externa da máquina, né, e não no próprio fluido, né, como ocorre nas perdas internas, né. Então, as perdas externas, né, são basicamente perdas mecânicas, né. E aí, onde é que ocorrem essas perdas mecânicas, né, do lado externo da máquina, né? Elas vão ocorrer principalmente, né, em perdas por atrito, né, em rolamentos, né? Esse aqui é o rolamento, né, do eixo dessa bomba, né? Então, vai existir atrito nos rolamentos, né? Vai existir também atrito, né, nos dispositivos de vedação dessas máquinas, né? Ou seja, uma vez que esse eixo cruza essa carcaça da máquina, né, e esse eixo está girando, né, tem que existir um dispositivo de vedação aqui, né, para permitir que esse fluido fique confinado só nessa região aqui do rotor, né? E aí, obviamente, vai existir atrito nesses dispositivos de vedação, né? Um outro ponto que gera bastante perda mecânica, né, são os dispositivos de transmissão de potência, né? Principalmente em ventiladores, é muito comum que a potência do eixo do motor, né, seja transmitida, né, a potência ao eixo da máquina, né, através de polias, né? E isso, novamente, é uma fonte de perda mecânica, né? Nessa polia aqui, você vai existir perda devido à vibração, devido ao atrito, devido ao deslizamento, né, da correia com relação às polias, né? No caso das bombas, né, é mais comum que essa transmissão de potência seja feita por acoplamento direto entre o eixo do motor e o eixo da máquina, né? Mas nesse dispositivo de acoplamento também pode existir uma certa perda mecânica, né? Então as perdas externas, né, que são basicamente perdas mecânicas, né, elas vão ser contabilizadas pelo conjunto dessas perdas que ocorrem na parte externa da máquina. Então o rendimento mecânico, né, ele também é contabilizado em termos de potência, né? Então ele vai ser a relação do que a gente chama de potência de eixo da máquina com relação à potência interna da máquina. Então, a potência de eixo, né, que está aqui no denominador, é exatamente aquela potência que o motor que aciona a máquina está entregando ao eixo da máquina. Então, visualmente, né, essa potência de eixo está sendo entregue aqui, de fato, na ponta do eixo aqui da máquina, né? Já a potência interna da máquina, né, vai ser a potência que vai estar disponível para ser transferida para o fluido na parte interna aqui da máquina, né? Seria esse denominador aqui. Então, visualmente, né, a gente consegue perceber, né, que as perdas mecânicas elas ocorrem exatamente durante todo esse processo de transmissão de potência aqui, né, ao longo do eixo dessa máquina, né? Desde a potência que está sendo entregue lá pelo motor da máquina, né, até a gente chegar aqui na potência que de fato está disponível no rotor da máquina para ser transferida ao fluido, né? Então, essa potência interna aqui, a gente consegue definir ela como a potência que está lá disponível no rotor, né, mais aquela, né, que vai ser perdida por atrito de disco, né? Então, essa é a potência que está lá disponível para ser transferida ao fluido, né? E aí, como a gente já viu lá as perdas internas, né, de toda essa potência que está aqui disponível, né, boa parte dela vai ser perdida, né, nas perdas internas, né, e só uma parcela que vai de fato chegar ao fluido lá no final, ok? Então é assim que a gente define as perdas mecânicas, né? Aqui, visualmente, a gente viu isso nas máquinas geradoras, né? Nas máquinas motoras, como sempre, é o inverso, né? Então, no caso das máquinas motoras, né, você tem uma potência que foi disponibilizada pelo fluido para o rotor, ok? E só parte dessa potência, de fato, é transferida para o eixo da máquina. Porque entre essa potência que foi transferida pelo fluido para o rotor, né, parte dela é perdida aqui, né, nos rolamentos, sistemas de vedação dessa turbina, né, e só uma parcela de fato chega no eixo da máquina, né, e essa potência que chega no eixo da máquina que posteriormente vai ser convertida em energia elétrica nessa turbina, ou nessa usina hidrelétrica. Então, uma vez que a gente definiu essa série de perdas de energia, essa série de rendimentos, né, que ocorrem nas máquinas de fluxo, né, vamos agora definir o que a gente chama de rendimento total de uma máquina de fluxo, né, que é basicamente o rendimento que contabiliza todas essas perdas que a gente viu até agora, ok? Então, vamos lá.
Ok, então vamos definir agora o que a gente chama de rendimento total da máquina de fluxo, né? Começando aqui pela máquina geradora, né? Então, o rendimento total ele vai ser definido como a razão entre a potência útil, essa potência aqui é exatamente a potência que vai estar disponível no fluido na saída da máquina. Então, o rendimento total vai ser a razão entre a potência útil sobre a potência de eixo, né? Lembrando que a potência de eixo, né, vai ser exatamente a potência que o motor que aciona essa máquina disponibiliza aqui no eixo da máquina de fluxo. O rendimento total ele também pode ser definido, né, em função de todos os rendimentos que a gente viu anteriormente, né? Então a gente pode escrever o rendimento total também como a multiplicação do rendimento hidráulico vezes o rendimento volumétrico vezes o rendimento por atrito de disco vezes o rendimento mecânico da máquina. Então veja que a definição do rendimento total ele vai mostrar para a gente todas as perdas de energia que ocorrem dentro de uma máquina de fluxo, né? Então ele vai contabilizar todas as perdas externas, né, que ocorrem desde da potência disponibilizada no eixo até aquela potência disponibilizada no rotor, que a gente vai chamar de potência interna. Essa perda aqui ela vai ser contabilizada pelo rendimento mecânico, ou seja, são as perdas externas. Depois, dentro do rendimento total, também vão estar contabilizadas todas as perdas que ocorrem na parte interna da máquina, chegando até a potência útil, né? Essas perdas elas vão estar contabilizadas nesses três rendimentos aqui, né? A multiplicação desses três rendimentos por si só é a própria definição do que a gente chama de rendimento interno da máquina, né? Então, na definição do rendimento total, a gente tem a contabilização das perdas externas e aqui também das perdas internas da máquina. Então, de toda a potência que está sendo disponibilizada no eixo da máquina, né, parte dela vai ser perdida em perdas externas, né, que são essencialmente perdas mecânicas, né? O restante dessa potência vai ser perdido aqui nas perdas hidráulicas por atrito de disco e nas perdas volumétricas, né? E aí a parcela de energia restante é de fato transferida para o fluido. Essas duas definições, né, apesar de serem duas equações, né, a gente consegue demonstrar que elas são exatamente a mesma definição, né? Então, para chegar nessa definição aqui do rendimento total, né, a gente pode partir dessa equação aqui embaixo e substituir aqui as definições, né, dos rendimentos que a gente já viu anteriormente, né? Então, vamos fazer isso agora. Então, a gente tem aqui que o rendimento total ele vai ser igual ao rendimento hidráulico, que é a relação entre a energia que está lá disponível no fluido e aquela energia disponível no rotor da máquina. Isso aqui vezes o rendimento volumétrico, que vai ser a relação entre a vazão de operação da máquina, aqui eu estou colocando em vazão máxima, e a vazão que que escoa efetivamente pelo rotor. Lembrando que essa vazão que escoa pelo rotor vai ser a vazão de operação da máquina mais a vazão de fuga. Depois a gente entra aqui com a definição do rendimento por atrito de disco, que vai ser a potência disponível no rotor da máquina sobre essa mesma potência mais as perdas por atrito de disco. Por fim, né, a gente vai ter aqui a definição do rendimento mecânico, né, que vai ser a relação entre a potência interna da máquina, que seria a potência disponível no rotor mais aquela potência que é perdida por atrito de disco, sobre a potência de eixo dessa máquina. Então vamos simplificar essa equação até a gente chegar naquela definição do rendimento total. Então essa primeira parcela aqui que vai corresponder ao rendimento interno da máquina, a gente consegue simplificar aqui a energia disponível na pá, a vazão que escoa pelo rotor. Aí eu vou reescrever isso aqui embaixo. Então a gente vai ter a energia que está lá disponível no fluido, vezes a vazão de operação da máquina, sobre esse termo aqui que sobrou, mry da pá, mais a potência perdida por atrito de disco, vezes a definição do rendimento mecânico que sobrou lá em cima. Y da pá mais potência perdida por atrito de disco sobre potência de eixo. Então, todo esse termo aqui do numerador e esse termo no denominador é o que a gente chama de potência interna da máquina. Já esse termo aqui no numerador é o que a gente chama de potência útil, é a potência que a gente vai encontrar no fluido lá na saída da máquina. Então, a gente pode reescrever essa equação aqui como rendimento total sendo igual a potência útil sobre potência interna da máquina, vezes a definição do rendimento mecânico, que é a própria potência interna sobre potência de eixo. Aí aqui novamente apareceu a definição do rendimento interno da máquina, vezes o seu rendimento mecânico. Seguindo aqui, né, então a gente consegue simplificar esses dois termos de potência interna, e aí a gente chega na definição do rendimento total, que seria a potência útil sobre a potência de eixo da máquina.
Então essa é a definição do rendimento total, e aí vai ser esse rendimento aqui que os fabricantes de bombas, ventiladores e turbinas vão disponibilizar para a gente, ok? A gente vai utilizar bastante essa definição do rendimento total, na verdade, para calcular a potência de eixo consumida pela máquina. Então a gente pode reescrever essa definição do rendimento total para a potência de eixo da seguinte forma: potência de eixo é igual a potência útil sobre o rendimento total. Então, continuando, a gente tem potência de eixo vai ser igual a potência útil. Essa potência útil pode ser calculada pela energia específica lá presente no fluido, vezes a vazão de operação da máquina, sobre o rendimento total. Reescrevendo aqui esse termo de potência útil, utilizando os parâmetros que a gente normalmente utiliza nas máquinas de fluxo, né? A gente tem que esse termo de energia específica, a gente pode reescrever ele como Hg, né? E a vazão mássica, a gente pode reescrever isso aqui como vazão volumétrica, vezes a densidade do fluido, tudo isso sobre o rendimento total da máquina, né? Então essa equação aqui, que nada mais é que a própria definição do rendimento total, a gente vai utilizar bastante para calcular a potência de eixo dessa máquina, ou seja, para calcular a potência consumida por uma máquina de fluxo geradora, né? Uma bomba ou um ventilador, ok? Esse mesmo procedimento que a gente fez aqui para uma máquina geradora, ele pode ser feito também para uma máquina motora. Então, se a gente der uma olhada aqui no esquema dessa máquina motora, né, o que é que acontece? Aqui, o rendimento total da máquina, ele vai ser definido como a razão entre a potência disponível no eixo da máquina, ou seja, a potência nesse ponto, sobre a potência útil da máquina, ou seja, a potência que entra com o fluido lá dentro da máquina. Então, da mesma forma que lá nas máquinas geradoras, né, o rendimento total aqui numa máquina motora, ele mostra todo o caminho, né, que essa energia que entra no fluido, ela sofre até ser disponibilizada de fato no eixo da máquina, né? Ou seja, no caso das máquinas motoras, né, o fluido entra com uma grande quantidade de energia disponível aqui, né? Parte dela é perdida nas perdas externas, né? Parte nas perdas internas, né? E só uma parcela dessa energia vai de fato ser disponibilizada no eixo da máquina, né? Para a geração de energia elétrica. No caso aqui das máquinas motores, então a gente pode reescrever essa definição do rendimento total, né, para o cálculo da potência da seguinte forma, como Hg, vazão volumétrica, densidade do fluido, vezes o rendimento total da máquina. Okay? Então essa aqui vai ser a equação que a gente vai utilizar bastante para calcular a potência gerada por uma turbina hidráulica, ou seja, por uma máquina motora. Então esse era o objetivo desse vídeo, né, dividido em duas partes, né? Primeiro a gente conhecer onde é que ocorrem as perdas de energia em máquinas de fluxo, né? E perceber de que forma a gente consegue alterar o projeto de uma máquina para reduzir essas perdas, né? E por fim, né, como é que a gente contabiliza essas perdas, né, em termos de rendimento. Então esse vídeo fica por aqui. Obrigado.